paróquia foi criada em 1886. Certo. Paróquia São Miguel Arcanjo. Eu digo que São Miguel foi o fundador da cidade, porque começou o vilarejo com devoção a ele. Essa devoção fez ter uma capelinha. Essa capelinha recebeu o título de paróquia. E depois a cidade, em 1889... Era distrito criada, de Sorocaba. Era distrito de Itapetininga. Itapetininga, desculpa, Sorocaba não, Itapetininga. Era uma fazenda que pertencia a Itapetininga. E ali, a cidade já nasce com o nome de São Miguel Arcanjo por causa da devoção do povo. Da paróquia, no caso. Isso. Então, eu digo que foi desejo de São Miguel aquela cidade, né? Então, um povo que sempre foi muito devoto, desde o começo. Em 1932, aconteceu no Brasil uma guerra civil, chamada Revolução Constitucionalista. O Estado de São Paulo lutou contra o Brasil. Essa revolução iniciou no dia 9 de julho. Esse ano fez 90 anos. A intenção era o quê, essa luta? A intenção era que a Constituição tinha sido retirada. O Brasil vivia uma época de ditadura. E São Paulo queria que voltasse a Constituição. Por isso a Revolução Constitucionalista. Só que o governo federal decidiu lutar contra São Paulo. Então, assim, todo o exército foi do Sul, praticamente. E o exército do Sul queria invadir São Paulo, até chegar à capital e tirar o poder. Então, foi uma guerra mesmo, com muita morte, com bombardeio. Foram 3 meses de guerra, muita gente morreu, cidades foram esvaziadas, igrejas foram bombardeadas, pessoas tiveram suas casas vandalizadas. E passou por muitas cidades, porque o Exército do Sul ia avançando, né? Eles queriam chegar na capital, entraram por Paraná, praticamente ali, né? O exército mais forte, e foram avançando e queriam chegar até a capital. Então, eu escutava essa história e você fica sempre assim, poxa, mas uma aparição de São Miguel. Depois eu falei assim, mas o padre não colocou nada no livro do tombo. Então, você escuta, acha interessante, mas não vê muito elemento, até que um dia chegou na minha mão um documento do Exército Federal, Setor Sul, dizendo que no dia 29 de setembro foi dado um armistício mandando cessar fogo. Foi o último armistício da Revolução, porque oficialmente ela acabou ali no dia 3 de outubro. Olha isso. Então foi o último armistício. Aí vem os fatos. O exército, os 2 exércitos estavam entrincheirados na cidade de São Miguel Arcanjo. E o armistício foi dado no dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Esses 2 fatos já levantaram a minha antena. Eu disse, opa, peraí, existe verdade aqui. Existe verdade. Nem vou entrar ainda na questão da aparição, mas é preciso levar em consideração que na cidade de São Miguel Arcanjo, no dia de São Miguel Arcanjo, parou a guerra. Aqui é um dado importante. Então eu comecei a estudar. E aí fui conversar com os antigos. Porque isso eu digo que é uma tradição oral, como foi a Bíblia. A afirmação deles é que São Miguel apareceu lá. Isso, eu fui conversar com os antigos. É a afirmação deles. Certo. Então eu fui conversar com os antigos. E aí as histórias batem muito. Desde que tinha as 2 trincheiras de combate. Certo. E foi feito um clarão no céu. E um exército não conseguia enxergar o outro. E um homem avisou que a guerra tinha acabado. Essa é a história que a maioria dos antigos contam. Só voltando um pouquinho, né? O exército de São Paulo chegou na cidade, tomou a casa paroquial, fez da casa paroquial um quartel-general e foi montar a trincheira de combate. E aí foi desfeito, né? Foi parado a guerra, São Paulo foi embora e o exército sulista entra na cidade depois de alguns dias. Né, o capitão Dilermando, que era, né, o responsável por aquele exército, eles entram na cidade, vão até o padre e pedem para o padre abrir a igreja. E aí, quando o capitão Dilermando entra na igreja e vê a imagem de São Miguel Arcanjo, ele diz, foi esse homem que avisou do final da guerra. Tá. Isso é contado pelo diácono Góes, que o pai dele participou, porque a casa do diácono Góes foi tomada pelo Exército de São Paulo, eles guardavam cavalos, eles consertavam algumas coisas do próprio Exército que iam quebrando, e eles passavam o dia ali.
Então, o pai do diácono Góes conviveu com essa realidade de soldado e o diácono era bebezinho, né? Então, assim, mas ele escutou isso do pai durante muitos anos, né? Essa história de que o capitão Dilermando tinha dito que foi aquele homem, a imagem de São Miguel, que nós temos inclusive ainda na igreja, da igreja antiga, fica no nosso batistério, foi aquele homem que tinha avisado do final da guerra. Para se tornar basílica, essa história foi levada para o dossiê ou não? Não. Ah, tá, entendi. Não foi. Não foi. Porque não existe nada canônico, Entendi, né? E entendi. a intenção do livro não foi, Guto, fazer um processo... Nem afirmar que canônico. houve uma aparição de São Miguel no Brasil. Eu quis dar às pessoas que são devotas de São Miguel Arcanjo a alegria de conhecer essa história, porque é uma história forte. Nós temos aqui uma manifestação muito concreta de São Miguel Arcanjo no Brasil. Verdade. Seria muita coincidência, eu falo que são as deusidências, né? Seria muita coincidência no dia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo, finalizar uma guerra que se arrastava por 3 meses e na cidade não ter nenhuma morte. Veja bem, Buri, Capão Bonito, que são cidades praticamente de fronteira, Buri teve muita morte, mas muita morte. Ninguém morreu mesmo. na cidade de São Miguel. Não houve combate. Olha só. Não houve combate, entende? Então, assim, essa história ela merece ser conhecida pelo devoto de São Miguel. Nossa intenção não é fazer um processo canônico para um reconhecimento do Vaticano. A intenção não é essa. A intenção é fazer as pessoas entenderem que houve sim uma manifestação de São Miguel muito próximo a nós. Olha que Por isso que é uma cidade muito abençoada, um povo muito bom, uma cidade muito devota de São Miguel. Imagina, 90 anos que aquele povo escuta essa história. Tem comércios que tem assim na parede a história representada, ser contado para as crianças nas escolas.